Desde que os resultados iniciais da pesquisa com a polilaminina foram divulgados no ano passado, a molécula vem ganhando atenção na imprensa, na comunidade científica e principalmente nas redes sociais. Vídeos de pacientes paraplégicos e tetraplégicos que teriam recuperado movimentos por causa da substância viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas, ao mesmo tempo em que aumentaram as discussões sobre a ausência de evidências, pelo menos até agora, de que o tratamento funciona. Antes de explicar essas controvérsias, vamos entender melhor o que é a polilaminina e por que ela é vista como um tratamento promissor para a lesão medular espinhal. A polilaminina é uma espécie de versão turbinada da laminina, uma proteína natural presente em praticamente todo o nosso corpo, que atua como uma espécie de cola biológica, ajudando a manter os tecidos organizados e firmes. No sistema nervoso, especificamente, a laminina tem como uma de suas funções promover o crescimento dos axônios, aquela estrutura mais prolongada dos neurônios que é responsável por fazer a comunicação entre o cérebro e o corpo. A polilaminina é como se fosse uma rede de lamininas criada em laboratório por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, liderado pela bióloga Tatiana Sampaio. Nos seus estudos, a cientista extraiu a laminina de placentas humanas e, por meio de um processo conhecido como polimerização, obteve a polilaminina. A hipótese do grupo de cientistas é que se a laminina, na natureza, tem a função de promover o crescimento das células nervosas, ela poderia também regenerar as células nervosas da medula quando ela sofre uma lesão. Até agora, a molécula foi testada em ratos, com resultados preliminares positivos, em um estudo piloto muito pequeno com humanos. Então, como foi esse estudo? Entre 2017 e 2021, Tatiana e a sua equipe aplicaram uma injeção de polilaminina na medula de 8 pacientes que tinham sofrido uma lesão medular aguda, era recente, e que haviam perdido os movimentos. Desses 8, 6 apresentaram algum nível de melhora nos movimentos ou na sensibilidade. Um deles voltou a andar. Mas por que esses casos não são suficientes para comprovar que a polilaminina é capaz de devolver movimentos a pacientes paralisados? Porque o estudo é muito inicial e tem várias limitações. A primeira delas é o pequeno número de participantes. Amostras muito pequenas, como a do estudo piloto da polilaminina, sofrem grande influência do acaso. 1 ou 2 casos com evolução muito boa ou muito ruim podem distorcer os resultados e impedir que a gente saiba se o desfecho foi causado pelo tratamento em teste ou por outros fatores, como as demais intervenções médicas ou pela própria evolução natural da doença. Muita gente não sabe, mas de 20 a 30% dos casos de pacientes com lesão medular recuperam os movimentos, em especial aqueles que passam rapidamente pela cirurgia de descompressão medular logo depois do trauma. Por isso, como o número de pacientes foi muito pequeno, não é possível saber se a melhora observada foi causada pela polilaminina ou se alguns pacientes melhorariam de qualquer jeito. É por isso que nos estudos clínicos é sempre recomendado que a pesquisa tenha um grupo controle, ou seja, que parte dos pacientes receba a droga em teste e outra parte, com características muito similares ao primeiro grupo, receba um placebo ou o tratamento padrão ouro para aquela doença. Só assim é possível comparar os resultados dos dois grupos e ver se, sob as mesmas condições, o que recebeu a molécula teve um melhor desfecho. No estudo da polilaminina com humanos, não houve grupo controle. Por isso, é importante esperar as próximas fases da pesquisa que vão avaliar a segurança e a eficácia da molécula. A fase 1 do ensaio clínico já foi autorizada pela Anvisa e deve começar em março. Ela vai testar a segurança do medicamento. Se ficar demonstrado que o fármaco é realmente seguro, ele vai para as fases 2 e 3 do ensaio clínico, que vão avaliar a dosagem, a eficácia e o risco-benefício. Mas você pode estar se perguntando, se os testes clínicos não começaram, por que tem pacientes conseguindo acesso ao medicamento pela justiça? Isso acontece por meio do chamado uso compassivo, quando um paciente com uma doença grave e sem alternativa terapêutica solicita um acesso a um remédio ainda experimental. A Anvisa e a Justiça têm aprovado o uso compassivo para pacientes com lesão aguda, ocorridas há poucos dias ou semanas. Essas aplicações, porém, preocupam os especialistas, já que a molécula não passou nem pela fase 1 da pesquisa, que busca justamente avaliar a segurança do produto. Além disso, é importante destacar que os pacientes em uso compassivo que apresentaram essa melhora nos movimentos não confirmam a eficácia da polilaminina, já que eles não seguem um protocolo único de triagem, tratamento e monitoramento, e os resultados podem estar relacionados a outros aspectos como os que eu já citei.
Por exemplo, nem todos os pacientes que chegam sem os movimentos ao hospital após um trauma sofreram uma lesão completa de medula. Em alguns casos, os doentes estão numa coisa que a gente chama de choque medular. Nessa condição, tem uma perda temporária de movimentos por conta do trauma, do edema, da inflamação, mas o paciente costuma recuperar alguns dos movimentos após essa fase mais aguda. É por isso que, de acordo com a Anvisa e as sociedades médicas e científicas que estão se manifestando sobre esse assunto, só os ensaios clínicos com grupo controle vão ser adequados para demonstrar a segurança e a eficácia da polilaminina. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos desse tema e você pode acessar a cobertura desse e de outros temas de saúde no portal do Estadão.